Eu cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e uma boa noite a todos. Que Deus abençoe todos, dê vitória, dê saúde, força, renovo. Vamos agora orar pela palavra do Senhor, que será lida agora. Você que está no carro, aonde estiver, nos quatro cantos dessa terra, no carro, no avião, dirigindo, né? Você que está dentro de casa, ou no trabalho, aonde estiver, ouça a palavra do Senhor, que o Senhor vai te dar vitória, vai suprir suas necessidades, vai operar maravilha. Vamos orar agora, né? E vamos clamar ao Senhor pela palavra. Antes, deixa seu like, toca no sininho, se inscreva no meu canal e Deus vai te abençoar poderosamente. É de graça, né? Não paga nada, é a palavra de Deus, porque de graça recebeste, de graça dai. Então vamos clamar ao Senhor e glorificar o nome dele nas nossas vidas. Abre a palavra, vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, na Tua presença, meu Deus, eu entrego agora nas Tuas mãos as nossas vidas, Te louvamos, Te exaltamos e Te rendemos graças. Agora fala conosco através da Tua poderosa palavra e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler aí a Bíblia em Apocalipse capítulo 11, versículo 3 a 12. Apocalipse 11, versículo 3 a 12. Que diz assim: as duas testemunhas, o texto. Olha aqui. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e o que nele adoram. E deixa o átrio que está de fora do templo, e não o meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Diz, vestidas de pano de saco. Então, estas são as duas de oliveiras, e os dois catiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar os céus e para que não chovas nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. E jazera o seu corpo morto nas praças da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Aí diz aqui, né? Diz aqui, aí fala, e os homens de vários povos, e tribos e línguas, nações, verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo seja posto em sepulcro. E os que habitam na cidade, na terra, se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado
os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram. E ouviram uma voz do céu, né, que lhe diziam: sobe cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Né? A Bíblia diz, né, que eles subiram, depois 3 dias morto, o Espírito de vida de Deus enviou, entrou neles. E eles se colocaram de pé, e o Senhor falou: sobe cá. E eles subiram, vivos. São as 2 testemunhas. Eu creio que nessas 2 testemunhas é Enoque e Eliseu. É Enoque e Elias. São as 2 testemunhas que não morreram, não experimentaram a morte, e vai estar de pé diante do anticristo e daqueles que governam junto com o anticristo. Então, né, a Bíblia fala aqui, né? Aí a Bíblia diz assim, vamos ler agora, 1 Crônica 16, versículo 15 a 22. Ó, 1 Crônica 16, 15 a 22. Aí diz assim, vamos ler com atenção, né? Lembrai-vos perpetuamente dos seus concertos e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e com seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. Andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo, e ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu os reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem aos meus profetas não faças maus. Olha aqui, hein? Não toqueis nos meus ungidos, nem os meus profetas os faça mal. Viu? Não, a Bíblia diz: não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas os faça mal. Então Deus diz, né? Não toqueis nos meus ungidos, porque Ele cobra. Deus, Ele não brinca com o homem. Ele cobra. Quando toca no ungido, Ele se mete e fere, e até mata a pessoa, porque Ele cobra. Ele é santo, Ele não brinca com ninguém. Ele não tem parente, sabe? O parente dele é aqueles que vão entrar na Nova Jerusalém, no céu. Esses são irmãos de Jesus, né? Nós somos irmãos de Jesus e filho do Deus vivo. Nós somos cordeiro com Cristo na mesma promessa, né? Então está aqui: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Aí diz aqui, ó, Mateus capítulo 5, 14 a 16.
Mateus 5, 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e dar a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Né? Olha aqui, hein? Mateus 5, 14 a 16. Né? Olha aqui. Agora vamos ler aqui, ó. João 5, 28 a 29. João 5, 28 a 29, que diz assim: Não vos maravilheis disso, porque a hora vem em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Né? Aí, ó, os que, olha aqui, ó, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Viu? Para ouvir você tem que estar com Cristo, tem que estar na unção, tem que estar cheio do Espírito, a sua lâmpada tem que estar acesa e a sua vasilha tem que estar cheia do azeite. Senão você não ouve a voz quando ele vier. Quando ele vier e bradar, se você não tiver ligado, você não vai ouvir a voz. E aqueles que morreram, ficarem mortos e não ressuscitarem, é porque são aqueles que não são escritos no livro da vida e vai ser levado para a condenação. Só vai ressuscitar daqui a 1000 anos. Então temos que buscar a face do Senhor para que não venhamos ser enganados, né? E a lâmpada tem que estar acesa, resplandeça, né? Olha aqui, é Deus que está falando, não é homem, né? Aqui, ó, 28 a 29, tá aqui, ó. Vão ouvir, aí diz assim: e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Se você fez o mal, vai pagar e vai ser condenado. Se você fez o bem, tudo está escrito lá no livro. Tem o livro e tem os livrinhos das obras. Qual é a obra que você tem feito? O que você tem feito? Ah, eu tenho Jesus, eu estou esperando ele vir. E está morto, não busca a Deus, não ora, não santifica a sua vida e acha que Jesus vai vir, vai tocar uma trombetinha e você vai ouvir a trombeta mesmo morto. Deus não vai levar para o céu preguiçoso. A Bíblia diz que vai ter com a formiga o preguiçoso. Não faz nada, não busca a Deus, não santifica a sua vida, vive uma vida medíocre. É um crente, vive uma vida de um crente medíocre. Não tem. Eu sou crente. Até o diabo crê, estremece e não obedece. Entendeu? Não adianta, né?
Aí, Atos capítulo 1, versículo 8 a 11. Abre a sua Bíblia. Versículo 8 a 11, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-os aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido acima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Olha aí, ele há de vir, como ele subiu, ele vai voltar. Então é necessário que você saiba que Jesus está voltando, ele vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. Ele não vai vir voando, mas ele vai vir nas nuvens. A Bíblia diz que todo olho verá. A Bíblia diz que ele virá como ladrão de noite. Está escrito em Apocalipse. Então, temos que orar, né? Se quisermos ir para o céu, né? Atos capítulo 13, 1 a 3. Entra aí, Apocalipse 3, Atos 13, de 1 a 3. Atos 13, de 1 a 3. Atos 13, de 1 a 3. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaim, que fora criada com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-se sobre ele as mãos, o despediram. Viu? Jejuando e orando, e pondo-se sobre ele as mãos, o despediram. Né? Tá aqui. É Deus, não é homem. Né? Para quê? A obra tem que ser feita. E eles foram chamados para uma obra. Paulo e Silas. Paulo e Silas foi chamado. E Barnabé também. Ninguém já foi chamado para brincar. E teve que ter a unção do Espírito Santo. Foi separado. Então nós temos que nos preparar. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Primeira Tessalonicenses 4, 15 a 17. Que diz assim: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido e com voz de arcanjo,
e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, né? Olha só, não procederemos aqueles que dormem. Quer dizer, né? Na hora que buscar, primeiro os mortos serão ressuscitados, depois nós, a encontrar com o Senhor nas nuvens e participar da boda do Cordeiro, né? Aí diz aqui, aqui, Apocalipse 11, 3. Apocalipse capítulo 11, versículo 3. 11, 3. Que diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1000 anos, por 1260 dias, aliás, vestido de pano de saco. Viu? E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestido de pano de saco. Viu? Vai ser profetizado por 1260 dias e vestido de pano de saco. Deus vai fazer as duas testemunhas se manifestar com poder, vai ser grande o mover na terra, só que nós estaremos com o Senhor, nós estaremos com o Senhor nas bodas, só que essas duas testemunhas vai ser na grande tribulação, para manifestar o poder de Deus na frente do anticristo, que é Satanás e a besta, né? O que aí diz assim, o que sabe a respeito dessas duas dessas duas personalidades escatológicas? É que elas estão ligadas ao tempo da grande tribulação, viu? E esses dois personagens, que são Enoque e Elias, estão ligados à grande tribulação. A grande tribulação nós não passaremos. Nós estaremos com o Senhor já, não passaremos. Quando o anticristo se manifestar, o homem do pecado, da apostasia, o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Essa é a palavra do Senhor, né? Aí diz aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Dois, 4, diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai se assentar. O anticristo, a besta, vai se assentar como se fosse Deus, querendo parecer Deus. Ele vai manifestar, vai fazer até fogo cair do céu e vai ser grande, sabe? E as pessoas vão ficar maravilhados de ver, e o mundo vai mudar, vai ser maravilhado, vão receber a besta, vão adorar o anticristo, vão colocar o carimbo, porque só vai poder comer e beber se tiver o carimbo. E o que vai acontecer? Vai se dar mal, porque só ficará por 42 meses. E aí virá a ira dos flagelos de Deus contra aqueles que receberam a besta, que adoraram a besta e que estão com seu nome e seu número. Grande será a ira de Deus sobre a terra, e os que ficarem vão padecer junto, porque não tem misericórdia, né? Apocalipse 11, de 1 a 2.
né? Apocalipse capítulo 11, de 1 a 2. Ó, e foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e o que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Vai ser pisada a cidade santa por 42 meses. A guerra em Israel vai ser terrível. No mundo será terrível, né? Vão fugir de um lado para o outro, mas vai ser grande a dor, muito choro. Hoje nós só olhamos, ficamos estupefados de ver, abismados de ver as coisas acontecerem, e estamos... Isso aí não é nada. Na grande tribulação vai ser duras coisas. Quando Deus derramar o seu flagelo, vão pedir a morte. Olha como é, me imagina só, né? Aí diz assim: essa testemunha profetizarão nas cidades de Jerusalém e exercerão um ministério impactante e sobrenatural por 42 meses. As duas testemunhas vão profetizar na cidade santa de Jerusalém e vão exercer um ministério impactante de 42 meses. Vão ser mortos e depois vão ser, em 3 dias, levantarão sobre os seus pés, e o Senhor vai dizer: sobe cá. E vai estar com o Senhor, vai subir. Vai ser grande o mover, vai ser uma coisa sobrenatural. Não vai ser hoje o que é, não, não, vai ser fogo. Vai ser fogo, sabe? Temos que vigiar. Ó, essas testemunhas profetizarão na cidade santa por 42 meses, 1260 dias ou 3 anos e meio, né? Ó, aí diz assim, ó, olha aqui: logo que terminarem a sua missão, as duas testemunhas serão mortas pela besta. Viu? Elas serão mortas pela besta. Só que depois, 3 dias morto ali, o Senhor vai enviar o espírito de vida dele, vão levantar sobre os pés, ressuscitar, e o Senhor vai dizer: sobe cá. Porque acabou a brincadeira, né? Tá vendo? Apocalipse 11, 7. 11, 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. Quer dizer que a besta vai matar as duas testemunhas, vai vencer, vai fazer guerra, vai vencer e vai matar. Só que 3 dias eles ressuscitam e sobe para o céu. E aí se prepara, porque ali as duas testemunhas vão pregar o evangelho eterno, né? Elas vão falar do evangelho eterno. Não vai ser o evangelho mais da graça, vai ser o evangelho de espada, né? Aí diz assim, ó: duas testemunhas escatológicas. Muitas especulações foram feitas no decorrer da história a respeito da identidade das duas testemunhas. A hipótese mais aceita pela Bíblia, os comentaristas falam, né? A hipótese mais aceita, ó, Moisés e Elias, serão Moisés e Elias, mas Moisés não ressuscitou em corpo, ele morreu. A Bíblia diz: Moisés, meu servo, é morto, ele não ressuscitou em corpo. Então, para mim, é Enoque e Elias, né? Ó, Deuteronômio capítulo 34, versículo 6.
versículo 6. Ó, Deuteronômio capítulo 34, versículo 6, que diz assim, ó, este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Viu? Moisés, ele foi sepultado, né? Ó, Moisés sobe ao monte Nebó, vê a terra prometida e morre. Ele não fica vivo e nem sobe em corpo. Elias e Enoque já subiu em corpo, né? Lucas, capítulo 9, 30 a 31. Lucas 9, 30 a 31. 30, 31. E eis que estavam falando com eles 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Só que ali apareceu com glória Moisés e Elias. Só que, Elias eu sei que vem, que ele não morreu. Mas Moisés é morto. Tanto que o anjo lutou pelo corpo de Moisés, que Satanás queria o corpo de Moisés. E o arcanjo entrou e lutou, né? Então temos que ver, né? Analisar. Judas 1:9. Abre em Judas capítulo 1, versículo 9. Judas 1:9. Judas, servo de Jesus Cristo, e o irmão de Tiago, aos chamados e queridos de Deus e Pai, conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aí diz aqui, e o anjo que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação,
reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, como aquele que indo após outra carne, foram postas por exemplo, fazendo a pena do fogo eterno. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, e não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Este, porém, dizem mal do que não sabem e aquilo que naturalmente conhece. Como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. E perceberam e pereceram na contradição de Coré. Né? Olha aí a palavra. Olha a palavra do Senhor. Né? Eu li até mais do que um 9. Né? Então, diz, as duas testemunhas, essas duas testemunhas encontram-se no meio das 70ª semana das visões escatológicas de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24, né, diz assim, abre aí, Daniel 9, 24. Daniel capítulo 9, versículo 24. 9, 24. Diz assim: 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer justiça, eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Viu? Viu? Está aqui a palavra do Senhor, né? Aí vem aqui, ó. Aí diz aqui, ó, contra o anticristo, para fazer oposição ao seu governo autocrático e diabólico, e tentarão libertar o mundo da cegueira espiritual, pois as pessoas desse período o aclamarão como líder mundial e o adorarão profundamente, como se fosse como se ele fosse um Deus. Isaías 14, 13, 14, Isaías 14, 13, 14, vai ser como se fosse um Deus, 14, 13, 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. E subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, versículo 13 e 14. Ele vai se declarar semelhante ao Altíssimo. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2,4.
2:4, que diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo e o que se chama Deus, e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai se assentar no templo de Deus, querendo se parecer Deus. Então nós temos que entrar e vigiar, porque nós não queremos ficar nessa batalha que vai ter, né? Apocalipse 11:3 já, né, foi lido, né? Aí diz aqui, ó, catiçais e oliveiras, né? A Bíblia fala aqui, né? No discurso de 3 anos e meio, despontará um fato que comprovará a origem divina das duas testemunhas, simbolizada no Apocalipse como catiçais e oliveiras que estão diante de Deus da terra. Apocalipse 11:4, né? Estão diante de Deus da terra. Apocalipse 11:4, né? 11:4, que diz, o 3 e o 4 vou ler. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Então, estas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante de Deus de toda a terra. Viu? Estas são as duas oliveiras e os catiçais que estão diante de Deus de toda a terra, vão estar diante de Deus de toda a terra, né? Aí diz assim, ó, aí fala aqui, ó, como catiçais, elas refletirão a luz divina e iluminarão o mundo envolto em trevas. Como oliveiras, árvore que produz azeitona e de cujo fruto se atrai o azeite, representarão a unção do Espírito Santo, ungida, separada e enviada pelo Senhor Todo-Poderoso. As duas testemunhas serão instrumento vivo da glória de Deus, né? Lucas 4:18-19. Instrumento vivo da glória de Deus. Lucas 4:18-19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Viu? Vai ser grande a glória, né? Aí diz assim: o propósito divino para as duas testemunhas é de que servirão como vozes proféticas no tempo do fim. Elas alertarão as pessoas a buscarem ao Senhor enquanto houver oportunidade. Isaías 55, versículo 6, né? Olha, Isaías 55, versículo 6. Versículo 6, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Apocalipse 11:15, entra em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. E tocou a sétima trombeta, e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Viu?
O reino vai ser grande no final dos tempos, porque o Senhor vai ainda alertar, a misericórdia de Deus é tão grande que ainda vai alertar para que o mundo, que as pessoas não venham na onda de Satanás não, venha ele vão alertar, mas vão querer servir o mal, né? E profetizarão sobre a restauração espiritual, política, social e territorial de Israel, do remanescente que fugirá para o deserto. Apocalipse 12, né? A Bíblia diz, e viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro grande sinal, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 10 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o seu filho. E deu à luz o varão, e esse varão é Jesus Cristo. A mulher é Maria. Muitos interpretam uma maneira errônea, porque está escrito aqui, né? Bem claro, a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ela não precisa de interpretação, né? Aí diz assim, e tu sabe que eu já falei que a luta vai ser grande, porque vai ser a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, Igreja Católica e o anticristo militar, Estados Unidos. Mas vamos ver conforme o tempo o que pode acontecer, né? Aí Apocalipse 17, 14, entra aí, Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Versículo 14, que diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, e os reis dos reis vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Nós vamos vencer, porque estão com Jesus. Na hora da batalha nós vamos vencer. Então está aqui, aí diz, Apocalipse 19, 11 a 21. Entra aí, Apocalipse 19, versículo 11 a 21, que diz assim: e vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama a palavra de Deus, né? Pelo qual se chama a palavra de Deus, né? Aí diz assim, e seguiram-nos o exército que há no céu, e cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com elas as nações, e as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o largar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo:
a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comas a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fazia os sinais com que enganavam, e os receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivo no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saiu da boca do que estavam assentados sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui, todos, né? Então, vamos vigiar, né? A vestimenta de pano de saco e tecido grosseiro fabricado pelo bode configura-se em Apocalipse capítulo 11, versículo 3, eram utilizados por aqueles que pranteavam. Esse tipo de vestimenta traduz humildade e modéstia, mas ao mesmo tempo indica tristeza e insatisfação e desconforto. Então, temos que analisar, né? Vamos agora agradecer a Deus por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essas vidas que estão me ouvindo nas tuas mãos. Abençoa cada vida, salva, liberta, cura e dá vitória. Em nome de Jesus, abençoa. Vamos agora agradecer. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que estão na casa do Senhor, e a igreja diz amém. Que Deus te abençoe e tenha uma boa noite em Cristo. Amém.